pra gente começar. Tá, acho que tá gravando. Então, vamos começar mais uma vez o nosso estudo. Hoje temos a presença da Mariana, da Larissa e da Júlia. A Mariana é a primeira vez dela, seja bem-vinda. E as meninas eu tive o prazer de conhecer. Então, vamos lá começar o capítulo 12. Eu vou abrir aqui no compartilhar da tela. E a gente vai estar fazendo a leitura juntos. E daí eu vou comentar algumas coisas que tem na Bíblia de Estudo da NAA. E daí depois que a gente terminar a leitura, a gente vai abrir para conversa, cada um pode compartilhar alguma coisa que achou interessante. E é isso aí. Então, beleza. João capítulo 12. Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: Por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Tá. Então, começando a nossa leitura, a gente vê que Jesus vai mais uma vez para Betânia, que é onde o amigo dele Lázaro vive, e as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. E no capítulo anterior foi o milagre da ressurreição, né? Depois daquela história, Jesus saiu de lá e agora mais uma vez ele está voltando para Betânia, que a gente sabe que é pertinho de Jerusalém, né? Assim como Canoas ele faz parte da grande Porto Alegre, Betânia seria parte da grande Jerusalém. Então era bem pertinho. E é muito interessante ali que vai ter essa ceia, né? A ceia era uma refeição feita no final da tarde, a principal refeição. Então vai ter essa ceia aqui e cada amigo de Jesus está fazendo alguma coisa, está cumprindo alguma coisa nessa ceia, né? A gente vê que Marta, não é novidade nenhuma, está servindo, então está lá botando a mão na obra. Lázaro, que é o amigo de Jesus, está sentado na mesa com ele, fazendo parte ali daquela ceia. E Maria foi lá, pegou o frasco de perfume e ungiu os pés de Jesus e usou os cabelos dela para enxugar também. A gente vê essa passagem em Mateus e em Marcos também. E aqui em João, mais uma vez, a gente vê essa história de Maria e esse ato dela. Então é muito interessante, a gente vê que cada um está demonstrando o seu amor a Jesus de uma forma. Marta está mostrando através do serviço, que é uma maneira de demonstrar amor. Não sei quem já estudou aquelas linguagens do amor. O servir é um ato também de mostrar que tu está amando alguém. O Lázaro está ali em comunhão, está ali como um amigão dele compartilhando a refeição, está ali na parte de relacionamento. E a Maria está em total adoração, está ali mostrando através desse gesto de devoção, assim, de se colocar aos pés de Jesus, está mostrando quanto ela ama ele através da adoração. Então, a gente pode listar, então, serviço, relacionamento e adoração. São 3 coisas importantes que mostram nosso amor a Deus e que são de extrema importância para a igreja, né? Devem estar presentes em qualquer congregação. A gente vê que Maria usa de um perfume, né? Um frasco de perfume de nardo puro. Esse era um tipo de perfume que nessa época exportavam de outros lugares, provavelmente do norte da Índia. E então, pelo fato de não ser algo da região, né, era algo caro, por isso que diz que é muito precioso. E ela colocou aos pés de Jesus. Em outras passagens lá em Mateus e Marcos, fala que ela também colocou na cabeça de Jesus. E toda a casa se encheu do perfume. Beleza. A gente sabe que aqui fala muito precioso, né? Provavelmente, peraí, deixa eu ver uma parte aqui. A gente vê eu não me lembro se é nessa passagem aqui ou em outras, mas que fala que custou 300 denários. Isso equivale a 1 ano de trabalho, para a gente ter uma noção de quão valioso isso era, né? E ela não pensa 2 vezes, ela não pensa e vai logo direto
e entrega aquilo que ela tem de melhor para Jesus. Então isso já fica aí como uma lição para a gente, né? Como deve ser a adoração, né? A gente canta isso em algumas músicas, como tem que ser algo que nos custe, né? Algo que tenha valor. E diante disso, Judas pensa que é um desperdício, né? Aqui, ó, aqui está dizendo que é 300 denários, né? No versículo 5. Porque este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres. Então também a gente vê uma coisa que é muito legal, é que quando a gente gosta muito de alguém, ainda falando sobre adoração, né? A gente não se importa com o preço, a gente não se importa com o valor. A gente quer simplesmente dar aquele presente porque a gente gosta, porque a gente ama muito uma pessoa, né? Não sei se vocês conseguem se identificar com isso. Se vocês compram um presente de Dia das Mães, se vocês compram um presente para a melhor amiga de vocês, claro que a gente não vai dar uma coisa que vai nos deixar endividado, né? E não vai conseguir comprar, mas na medida do possível a gente quer, acima de tudo, dar algo que deixe a pessoa feliz, né? Não se importando com o custo. Da mesma forma deve ser a nossa adoração. Isso vale então para a oferta na igreja, isso vale para a hora de servir, usar os nossos dons em algum ministério, isso vale ao tempo de oração. A gente tem que sempre dar o nosso melhor com a intenção de agradar aquela pessoa que a gente ama, né? E Judas está mostrando que ele não tem esse entendimento, né? Ele pergunta por que ele não usa esse valor para doar aos pobres. Só que ele disse isso não porque ele é bondoso, porque ele estava pensando nos pobres. Aqui a gente vai continuar os versículos, a leitura, e a gente vai entender o porquê. Ó. Versículo 6. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: Deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Então a gente vê ali quando fala que ele tinha a bolsa do dinheiro, é porque Judas, ele era tipo tesoureiro dos discípulos. Ele cuidava das finanças, né? Como eles não trabalhavam, eles iam de lugar em lugar para pregar o evangelho, né, para pregar as boas novas. Então, os discípulos viviam muito à base de doações. E Judas era quem ficava responsável por essas doações e ele roubava algumas coisas. Então, ele está pensando justamente, vamos usar esse dinheiro para os pobres, vamos me dar esse dinheiro aqui que eu vou administrar para dar para os pobres. Mas não, ele está pensando que ele vai pegar uma parte para ele, né? Então, esse Judas Salafaia do mal já está mostrando aqui, já está mostrando o que ele vai fazer, né? Com o mau caráter dele vai resultar. E daí Jesus fala, não, deixa ela, porque ela está aproveitando que eu ainda estou aqui para entregar o melhor dela para me adorar. Aqui, de maneira nenhuma, esse versículo está dizendo que não tem importância doar aos pobres, mas está dizendo sobre priorizar Jesus, que estava ali na hora, e isso era o mais importante. O mais importante era ela demonstrar o amor dela por Jesus enquanto ele ainda estava presente ali. E é real, né? Tipo, hoje a gente vê, é muito louco pensar que essa história, ela repercutiu o mundo inteiro e as nossas vidas são transformadas por essa história. E a gente não teve a oportunidade que essa mulher teve de ver Jesus face a face ali, presencialmente na frente dela. Então a gente sabe que realmente ela tinha que usar aquela oportunidade para entregar o melhor dela, para mostrar o quanto aquele cara merecia ela ajoelhada, tendo os pés dele lavados, né? Continuando. O plano para matar Lázaro. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então, beleza, souberam que Jesus estava por lá e uma galera começou a ir naquela direção para ver Jesus, mas não só Jesus, as pessoas queriam ver Lázaro, porque elas sabiam do milagre que tinha acontecido com Lázaro, sabia que ele havia morrido,
e queriam ver com seus próprios olhos ele vivo. Isso é muito louco, assim, porque a gente pensa que isso também é muito aplicável na nossa vida hoje em dia, né? Quando a gente tem a nossa vida transformada por Jesus, quando a gente, assim como Lázaro, de alguma forma, morre e ressuscita por Jesus, tem uma vida nova, isso impacta as outras pessoas. E aqui diz que várias pessoas estavam crendo em Jesus por causa de Lázaro, por causa do testemunho de Lázaro. Lázaro virou um testemunho vivo, assim como nós também. Depois de aceitarmos Jesus e termos a nossa vida transformada, a gente acaba também por ser um testemunho vivo no nosso trabalho, no lugar onde a gente estuda e etc. E acaba que todo aquele que é amigo de Jesus acaba também se tornando, de alguma forma, inimigo do mundo, né? Quem é amigo de Jesus repudia as coisas terrenas e causa estranhamento, né? Então aqui a gente está vendo que agora Lázaro também era um alvo desses religiosos, né? Desses sacerdotes, porque ele de alguma forma refletia Jesus Cristo na vida dele. E, e da mesma forma a gente, né? A gente muitas vezes vai ser atacado por refletirmos Jesus na nossa vida também. Mas isso é bom, isso é muito legal. Só que isso também deixa bem claro o como esses religiosos estavam chegando a um cúmulo. O como, tipo, esses caras estavam tão obcecados por não estar errados, tão obcecados por querer dizer que eles estavam certos, por querer provar que Jesus não era o Messias, que eles chegaram ao ponto de querer matar, de querer acabar com essas provas, que eram provas assim que não tinha como contestar. Então, eles não podendo contestar, eles queriam acabar com aquilo, eles queriam matar a Lázaro e queriam matar Jesus também. Então, a gente observa como o pecado, eu anotei aqui, como o pecado produz ações irracionais. O pecado nos faz perder a razão e cometer coisas que não fazem bem pra gente, não fazem bem para os outros, né? Continuando. Jesus entra em Jerusalém. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Deixa eu terminar aqui. Então, a gente viu que tinha uma multidão que estava vindo naquela direção, ali da grande Jerusalém, e uma galera que estava lá para a festa que estava acontecendo, que estava chegando a Páscoa, ah, ouviu que Jesus estava a caminho de Jerusalém, que era o próximo destino que Jesus iria. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro dele, que a gente vê muito essa cena em filmes, né? E esses ramos, eles têm uma simbologia que eles também eles eram usados quando vinha algum exército, quando vinha algum rei, depois de uma vitória em alguma batalha, em alguma guerra. Então, junto esse gesto, né, das palmeiras, junto com essa canção que eles estavam falando, né, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Isso demonstrava, né, o povo queria demonstrar que eles criam que Jesus ele era o rei, que Jesus era a resposta das profecias. Só que essas palmeiras e toda essa aclamação mostrava que eles estavam um pouco confusos, assim, que eles tinham uma interpretação não totalmente certa de Jesus. Porque, beleza, eles criam que Jesus era o Messias, mas vinculavam a figura de Messias com alguém que iria vencer uma guerra, queria derrotar os inimigos deles, queria derrotar os romanos, que eram quem dominava, né, os judeus na época, né? Os judeus não tinham uma nação. Eles viviam sob a liderança dos romanos. Então eles tinham um pouco essa visão de que Jesus traria essa libertação para eles, dessa forma terrena, né? E a gente sabe que não foi para isso que Jesus veio, né? Jesus veio trazer um reino espiritual, não um reino terreno. Então, versículo 14. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho montou-o,
segundo está escrito. Tá. Daí agora vai dar uma passagem lá de Zacarias 9, versículo 9, que diz bem assim, ó: Não tema, filha de Sião, eis que o rei está vindo, montado num filho de jumenta. Então essa cena toda representa o cumprimento de uma profecia lá de Zacarias, que dizia que o rei estaria vindo, né, num filho de jumenta, num jumentinho. Versículo 16. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. Então, o que significa, né? Que na hora que tudo isso aconteceu, os discípulos não entenderam o significado daquilo que o povo estava clamando, não entenderam que era uma profecia se cumprida ali, né, com Jesus na jumentinha. Mas quando Jesus foi glorificado, né, quando Jesus foi para a glória, foi quando eles se lembraram tanto da profecia, né, como se lembraram também desse ocorrido e daquilo que as pessoas falaram. Então, mais uma vez, assim, acho que em outras passagens, né, a gente vê que os discípulos muitas vezes não entendiam o que estava acontecendo, mas um tempinho mais para frente eles iam entender, né? Assim como Jesus várias vezes deixava claro, né, que ele estava ali com um propósito e que ele iria morrer, os discípulos demoraram muito tempo para entender. Tanto é que quando Jesus morreu, eles negaram que conheciam Jesus, né? Saíram correndo, porque eles não tinham entendido que tudo aquilo ali fazia parte do plano, né? E que Jesus iria ressuscitar. Então aqui mais uma vez eles não entenderam na hora, mas depois eles foram entender. Isso serve para a gente também como uma lição de que muitas vezes a gente, quando a gente quer levar algum amigo para a igreja, ou quando a gente é líder de alguma célula, de algum grupo de crescimento, às vezes a gente se demonstra impaciente, né? Porque a gente não vê as pessoas tendo entendimento, a gente não vê as pessoas entendendo aquilo que Jesus tem para a vida delas, entendendo que as ações delas às vezes estão levando elas para um lugar errado. Mas a partir do momento em que a gente planta a sementinha ali, em algum momento o Espírito Santo pode sim trazer à memória delas isso novamente e vai chegar o tempo em que elas vão entender, que a ficha vai cair. Então a gente não tem que ficar frustrado, né? A gente não tem que achar que o problema é nosso, que a gente não está falando o suficiente de Jesus para as outras pessoas, que as pessoas não estão entendendo aquilo que a gente está falando. A gente tem que perceber que uma parte é responsabilidade nossa, mas outra parte é só o Espírito Santo que vai fazer, e às vezes não é no nosso tempo, né? Tem tempo para todas as coisas e às vezes vai ser num tempo em que a gente não vai estar junto, né? Mas faz parte da nossa responsabilidade falar e plantar aquela sementinha ali, né? Deixa eu só ver se eu não estou esquecendo de alguma coisa. Só uma curiosidade, né? Aquela parte do Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Essa é uma canção que eles estavam proclamando, né? E aparece lá em Salmos também, acho que até aqui diz. Salmos 118, 25 e 26. Deixa eu só parar aqui, compartilhar. Então a gente terminou a nossa leitura. A gente tem mais 10 minutos. Eu queria abrir para vocês compartilhar, assim, o que vocês acharam de mais interessante, assim, que marcou vocês, que vocês vão levar com vocês desse estudo. Eu gosto bastante principalmente da entrada, que aqui na minha Bíblia está escrito a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E num retiro, uma